A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Sejam todos bem-vindos aí mais uma vez à nossa Escola da Graça. Perdão aí pelo tempo, nós tivemos um contratempozinho aqui de internet no nosso local de culto, mas tudo estabelecido. Estamos aqui para ir, conversar aqui e debater um pouquinho sobre o tema de hoje, que trata a respeito das mulheres na congregação, no culto. Esse tema foi pincelado, não foi cogitado, há um tempo atrás, aí, acho que mês ou 2 meses atrás, pela irmã Mariana. Eu ainda estava fora de Maceió. Então, eu louvo a Deus que ela está aqui hoje para colocar as dúvidas dela e as convicções. E os irmãos que estão aí. Então, vamos debater aí sobre basicamente o texto que nós vamos usar como o início, que é o 1 Coríntios, capítulo 14, o 34, o versículo 34 e o contexto ali. E o 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, eu não lembro, ela me mencionou um texto na época, mas eu não sei qual foi dos dois, foi Coríntios. E é interessante que esse assunto foi tratado com duas igrejas, a igreja de Corinto e a igreja de Éfeso, no caso de 1 Timóteo, que é onde Timóteo está para tratar de certos desvios doutrinários, e isso foi importante ser ressaltado ali. Então sejam todos bem-vindos. Agradecia que você compartilhasse o nosso link com outras pessoas, porque esse link é não listado, é realmente só quem tem o link que consegue entrar. Que você deixe aí um comentário para a gente saber se você está aí nos acompanhando, de onde você está nos acompanhando e quem é, No caso aqui nós já temos a irmã Lidiane Cristina, a irmã Ivete Silva também, que já está aí online, Então, muito obrigado, e nós vamos desenvolvendo. E se você tiver dúvidas, pode colocar aí no chat. Se você tiver contribuições, também coloca aí no chat, é importante. A gente vai, no momento oportuno, fazer uma leitura disso. Então vamos iniciar nossa reunião, e já quebrando vou quebrar tabu não, mas a gente vai viver o cristianismo iniciando essa oração feita por uma mulher. Vou pedir que a irmã Mariana faça essa oração. Dando início a essa reunião hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, te damos graças, Senhor, por estarmos reunidos na Tua presença, Senhor, em volta da Tua palavra, Senhor. Vem, Deus, nos esclarecer todas as dúvidas, Amém, Pai. Falar aos nossos corações a Tua palavra, a Tua vontade, para que ela prevaleça sempre em nossas vidas. Amém. Assim é que eu oro e te dou graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu achei muito interessante quando eu fui questionado sobre o assunto, e no momento eu estava numa outra situação e eu não podia dar uma resposta para a irmã Mariana naquela hora. Aí eu disse: irmã Mariana, vamos, quando eu voltar para Maceió, a gente conversa sobre o assunto. E aí ficou como um tema para a Escola da Graça. Mas é interessante que, quando esses dois textos são usados, e ultimamente eles têm sido bem usados, porque nós sofremos aí já há algumas décadas uma investida feminista, no meio cristão. E normalmente esses textos são trazidos à tona por esses grupos que defendem um lado feminista, um lado que a mulher é a sofredora, que a mulher sempre está padecendo, que é a boazinha e que tadinha dela e tarará. E aí esse assunto é trazido normalmente nesse contexto. Mas, assim, já de cara para esclarecer, a Bíblia nem é machista, nem é feminista. Se você olhar para o contexto da Bíblia, você não vai encontrar, se você for honesto o suficiente, você não vai encontrar machismo nem feminismo. Você vai encontrar um humanismo, você vai encontrar um Deus que criou homem e mulher, um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança,
e que Ele quer que a gente viva como Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivam. Que haja respeito, que haja amor, né, que haja mútua compreensão. Então é importante a gente destacar aqui esse contexto. Mas não sei quais eram as dúvidas, né, quais eram as questões que havia. Por que veio, na verdade, isso na mente da irmã Mariana? Eu vou dar aqui um minutinho para ela pôr para a gente aí. Por que veio essa dúvida? Era lendo a Bíblia? Foi alguém questionando? Foi. Não, pastor, foi o seguinte, teve um dia que um domingo, que eu ministrei a palavra aqui na igreja. Uhum. E no outro dia de manhã, eu lendo a Bíblia, eu caí nesse texto. Eu E disse, agora? gente, então tá tudo errado, né? Eu acabei de... Aí eu fui perguntar, porque diante de tudo que a gente já ouviu, né, que a gente tem que fazer as interpretações, usar da hermenêutica e tudo mais, mas a gente também sabe que a Bíblia os textos são literais, né? Então eu disse, eu vou perguntar ao pastor o que é que a gente pode tirar, né, desse texto. O que nós podemos entender, né? Nós podemos entender, exatamente. Glória a Deus. Então vamos lá. Já estamos aí com os nossos irmãos lá em Jurema também. Estou vendo aqui o irmão Joseilson já está aí, o irmão Edson Santos, a irmã Shirley Ferreira, também a irmã Ana Cristina já está aí, né? A irmã Ana Lúcia também já está aí. Sejam todos bem-vindos. Então nós vamos aqui continuar o tema. Vamos ler o texto, queridos. 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 34. Né? Vamos ler aqui em 3 versões, pelo que eu estou vendo. Vou ler na RA, pode ler, Robson. E a irmã Janete vai ler na NBV, e a irmã Maria na NVI, pelo que eu estou vendo aqui. ARA. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Pode ler o 35 só para a gente... Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Isso é pesado, hein? Pode ser você, imediatamente depois a Mariana. As mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não devem tomar parte na discussão, porque elas devem permanecer em submissão, como diz a lei. Se tiverem alguma pergunta, façam aos maridos em casa, pois é inconveniente as mulheres expressarem suas opiniões nas reuniões da igreja. Opa! Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Vamos ao 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12. Pode iniciar, irmão Robson, depois Janete, depois Mariana de novo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Muito bem, irmã Janete. As mulheres devem ouvir e aprender em silêncio e com toda a sujeição. Não permito que as mulheres ensinem aos homens ou tenham autoridade sobre eles, que elas fiquem caladas nas reuniões da igreja. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Muito bem. Temos aí mais pessoas entrando, né? Irmã Nazaré Brito, lá em Salinópolis, também está aí.
junto conosco, a irmã Ana Lúcia da Silva. Qual é a sua cidade, irmã? Eu esqueci aqui, depois coloca aí para nós podermos também destacar aqui. A princípio, queridos, quando a gente olha para esse texto, para os dois textos, realmente é de causar espanto, né? De causar um susto, né, na gente. Mas a gente, como mencionou a irmã Mariana, quando interpretamos a palavra de Deus, é necessário levar em conta os princípios de interpretação, né? A ciência, a hermenêutica, que é a ciência da interpretação, e vale tanto para a Bíblia como para qualquer texto que você leia, ela estabelece algumas coisas para você poder fazer uma interpretação mais acurada, ainda que nós estamos distantes daqueles dias em que foram escritas essas coisas. Nós podemos, através desses princípios, chegar a um mais próximo. Mas quando você olha para isso, você logo pensa, puxa vida, então a mulher vai ter que ter uma vida triste na igreja, porque ela não pode falar, ela não pode se meter, ela não pode fazer nada. Então, a gente vai logo para os extremos. Mas quando você começa a fazer uma análise mais funda, você vai ver que não. Por quê? Porque os princípios de interpretação apontam para que você olhe o texto, para que você olhe o contexto, ou seja, o todo ali daquela carta. Então, se eu vou ler uma coisa de Coríntios, eu devo levar em consideração não apenas o versículo, mas também o capítulo. Não apenas o capítulo, mas todo o livro. Não apenas todo o livro, mas quem escreveu. E não apenas quem escreveu, mas para quem ele escreveu. Depois de feito isso, eu tenho que olhar para toda a Bíblia. Então, antes de eu pegar e dizer que que a Bíblia é machista, que as mulheres não têm vez, né, eu posso puxar já de imediato a própria ministração que a irmã Mariana mencionou que tinha feito. Falava, por exemplo, de uma profetisa, Débora. Se eu não me falha a memória, eu acho que era isso que você estava pregando ou era outra coisa? Foi uma anterior. Mas você falou de Débora. Débora, que era uma profetisa, que inclusive estava numa situação de orientar um rei que era frouxo. Vamos falar o português correto. Que ouviu uma direção de Deus e frouxou, e achou que não podia ir, e pediu que ela fosse com ele, e ela simplesmente assumiu o papel e foi. E como castigo da frouxura dele, a vitória veio pela mão de uma outra mulher, porque ele não quis assumir um papel dele, e daqui a pouco a gente pode falar sobre isso. Mas se você olha para a Bíblia, agora há pouco eu conversando aqui, perguntei, qual foi a base para Deus criar o homem? Quando Deus cria o homem, qual foi a forma que ele usou? Qual foi o padrão? Você sabe, pode digitar aí para nós, qual foi o modelo que Deus usou para criar o homem? E eu fiz essa pergunta aqui, pode responder qualquer um de vocês. Qual foi o que Deus usou para fazer o homem? O padrão. Ele mesmo. Ele próprio. Ele próprio. Então, quando Deus criou o homem, Ele criou segundo a sua própria imagem e semelhança. Então, quando Ele cria a mulher, a partir do homem, ela não é também imagem e semelhança de Deus? Sim. E com certeza, Sim. se a matriz as outras também são. Então, presta atenção nisso, queridos. Nós fomos criados, homem e mulher, à imagem e semelhança de Deus. Então, de repente, essas coisas vêm para querer se colocar como a mulher não exerça a autoridade de homem. Né? O que ele quer dizer? Existe um papel que é do homem e existe um papel que é da mulher. No geral, ainda não estou aqui no texto específico aqui, eu estou falando de uma forma geral, né? Porque existe distinção. Você não vai querer comparar um homem que foi criado para cuidar de um jardim com uma mulher que foi criada para assistir ele. Né? Olha aqui já a nossa figura aqui. Olha a largura do ombro do Robson para a largura do ombro da Mariana. Mesmo que ela seja uma pessoa de uma estatura forte, é diferente, querido. A gente não vai querer comparar aqui. A
gente não vai querer colocar, né, elas por elas, porque não é. Por quê? Porque nós somos criados com fins específicos. Mas por que surgem mulheres como Jezabel, por exemplo? Né? Se você continuar o texto de 1 Timóteo capítulo 2, se você ler o 13, o que diz o 13? Pode ler o seu, irmão Mariana, que você já está com o microfone. O versículo 13, o 2:13, nós lemos até o 12, né? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Primeiro foi formado quem? Adão, E depois? Eva. Então por que surge uma Jezabel, por exemplo? Ou qual é o contexto para surgir uma Jezabel? O que é Jezabel? Você sabe o que eu estou falando? Sim. É a mulher que exerce liderança. Porque o rei era frouxo. O que você pensa, irmão Robson? Porque o rei não exerceu com o seu papel. De novo o nome dele que eu esqueci. Acabe. Para existir uma Jezabel, querido, tem que ter um Acabe. Porque se não tiver um Acabe, se tiver O Acabe acabou com todos os princípios que Deus deixou para o nome homem. já é sugestivo, né? O Acabe resolveu que não ia cumprir o que Deus estabeleceu. Assumiu o papel de homem. Assumiu o papel dele como o cabeça da casa, o responsável, o provedor para a esposa dele de todas as suas necessidades. Então é óbvio que nesse contexto, né, algumas mulheres aí. Tem que ser uma Jezabel? Não, tem mulheres santas de Deus que estão assumindo papéis porque os homens não estão assumindo os seus. Isso é uma desculpa, isso é uma como é que eu diria, meu Deus? Não é o termo desculpa que eu quero usar, mas seria isso um atenuante para as mulheres? Porque o marido não quis. Não, eu estou dizendo a você que as mulheres que são de Deus, elas vão saber como se colocar. Inclusive, quando lestes sobre o texto de Débora, se você tiver ainda anotado aí e puder ler, fala que ela tinha uma família, que ela tinha um marido. Está em Juízes, capítulo 4, a partir do versículo 4, fala Débora, esposa de Lapidote, profetiza e julgava a nação de Israel. Então, quando a Bíblia usa os termos, a Bíblia não usa termos vagos, ela não usa termos aleatórios. Isso. Quando ele menciona esposa, queridos, pode pensar todos os textos que você puder que se referem a uma esposa. Pode pensar em Efésios, pode pensar em Provérbios 31, todos os textos, porque ela cumpre. A Bíblia não vai chamar alguém de uma coisa se ela não é. Não exerce, Se ela não exerce. Entende? Então, é importante a gente olhar essas questões gerais. Então, não olhe para a Bíblia procurando machismo, não olhe para a Bíblia procurando feminismo, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Pai, Filho e Espírito Santo, e você não sabe distinguir em poder, em autoridade, em todos os aspectos quem é quem. Porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Então não havia essa necessidade aqui para Deus de distinguir quem manda mais, quem faz isso, quem faz aquilo. Quando há esse entendimento, você vai cumprir o teu papel de homem, a tua esposa vai cumprir o papel dela de esposa, isso seja na tua casa no dia a dia, seja na congregação, seja onde for. Ainda não entramos nos mínimos detalhes de Coríntios nem de Timóteo, estou falando de uma forma geral. E te estabelecer que, não, a mulher não é a coitadinha, não. E a mulher, tanto mulher quanto homem, pode ser um instrumento na mão de Satanás, e Timóteo vai dizer. Porque Satanás enganou a Eva. Entende? Então, não vem com essa história de que tadinha da mulher, que estou te falando dessa influência feminista, que começa no secularismo, ela entra hoje na igreja para causar confusão. E mulheres que não têm juízo, porque Paulo vai falar isso para Timóteo, são senhorinhas de cabeças vazias, cheias não diz o termo dessa forma, cheia de maldade, que procuram distorcer
as coisas corretas, com fábulas, com contos, e aí é o texto já esmiuçado de Timóteo, porque o contexto aqui, tanto de Coríntios como de Timóteo, Paulo é o evangelista de quem? Você vai ver que no judaísmo não tem necessidade de falar isso. Mas Paulo é o evangelista dos gentios. E no povo gentil, o que havia bastante no contexto religioso eram sacerdotisas e não sacerdotes. Então, quem dava a direção espiritual no paganismo eram mulheres e não homens. Só que agora eles estão vindo para um contexto judaico-cristão e Paulo precisa corrigir. Se você vê logo Timóteo capítulo 1 aqui, o versículo 3, ele diz: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outras doutrinas. Que outras doutrinas ele está falando? Pagãs. Porque esse é um grande desafio para a igreja desde sempre. É trazer uma pessoa para converter ao cristianismo e fazer com que ela deixe o paganismo, os hábitos, os costumes, a vivência dela das religiões passadas e absorver aquilo que é o verdadeiro cristianismo, onde não há disputa, onde não há porfia, onde há sinergia, onde há complementariedade. É onde o meu irmão me complementa, que é exatamente o contexto de 1 Coríntios capítulo 14. Eu gostaria que a irmã Janete fizesse a leitura de alguns comentários para a gente continuar. Não sei se tem questionamentos, mas se você tiver questionamentos, comentários, vai colocando aí que a gente, em momento oportuno, faz a leitura. Vamos lá rapidinho, que o tempo está voando. O irmão José Wilson falou assim: a exortação de Paulo é cultura. Deixa ligar. Boa noite, irmãos. O irmão José Wilson comentou assim: a exortação de Paulo é cultural. O problema da igreja em Corinto é que muitas mulheres pagãs se converteram e nos cultos pagãos elas falavam em êxtase várias coisas sem sentido. Verdade, o que Paulo está ensinando é que a função do homem não pode ser jogada em cima da mulher. Caso contrário, um colapso atingirá a família. E isto nós estamos vendo nos dias de hoje. Em resumo, sim, a mulher pode pregar, pode ensinar, assim como todo cristão salvo por Cristo é impelido pelo Espírito Santo a pregar e a ensinar o Evangelho do Senhor, fazendo discípulos. O último ele colocou, mas não pode ser pastor. Pode ler com vontade aí. E no último ele colocou assim: mas não pode ser pastora, bispa, apóstola, etc. e tal. Esse é um grande problema que nós encontramos, mas está dentro dessa linha, irmão Joséius. A linha é exatamente essa. Obviamente que há um grupo que defende, né, que as palavras não eram exatamente de Paulo, que foi feito adendos no processo, mas eu corro de explicações da Bíblia que contestam a Bíblia. Eu sou biblista. Eu creio, como mencionou há pouco a irmã Mariana, a Bíblia é literal, ela está na nossa mão de uma forma não casual, é Deus que permitiu que fosse assim. E apesar de, obviamente, haver outras maneiras de traduzir alguns textos, o que foi traduzido é a linha, o nosso trilho. Então vamos caminhar em cima dele, com certeza vamos alcançar coisas boas. Também entrou agora a irmã Edivânia, não sei se entrou mais alguém e eu perdi, acho que não. A irmã Edivânia também está aí. Com relação a essa questão do texto, dos contextos em que foram escritos, que agora mesmo já mencionou o irmão Joséius, sem sombra de dúvidas, havia um contexto que nós já havíamos falado aqui, em que ele está admoestando, ele está trazendo uma direção
para novos convertidos. E quando você olha especificamente aqui no 14 de Coríntios, se você vê aqui o versículo 27, vamos começar aqui, ou 26. Você vai ver que ele está tratando o quê? Se você pega Coríntios, todo o livro de Coríntios, você tem, por exemplo, Coríntios capítulo 11, que está corrigindo o quê? Basicamente, a forma como era celebrada a ceia. Então você vê que a carta de Coríntios é uma carta de correção, de desvios doutrinários, de maneiras que estavam sendo feitas as coisas que não eram coerentes com a palavra de Deus. E isso com certeza estava causando dano. Então, com relação à nossa preocupação da liderança de uma mulher pode ou não liderar, eu diria, queridos, que não é uma questão de poder, é uma questão de função. Porque você vai ver, por exemplo, uma Príscila daqui a pouco tomando as rédeas. Por que ela toma as rédeas? É porque ela chegou e botou uma coroa na cabeça e começou a exercer autoridade? Não, é por causa de função. Porque liderança não é o que você diz que você é. Quando você encontra alguém tendo que bater no peito e dizendo, eu sou o líder, saiba de uma coisa, esse cara não é líder de coisa nenhuma. Porque a liderança é função, é o que você faz. Seja dentro da tua casa, seja na igreja, seja na tua empresa, seja onde for. Você não tem que ficar dizendo, o patrão sou eu. Não, todo mundo vai saber quem é o patrão. Pelo que você faz, não é pelo que você diz. Então, questão de liderança não é questão de falar, não, querido, é questão de fazer. Aí, então você não faz, alguém faz, assume a liderança e você fica chateado por isso? Não, assuma seu papel. Como? Fazendo. Tem que fazer. Não pode ser uma coisa imposta. Agora, título, biblicamente não vai ter base para nenhum. Inclusive para os nossos. Os homens que se intitulam. Não tem base. Título na Bíblia você vai encontrar bispo e diáconos. O bispo é o mesmo ancião, é o mesmo presbítero. E na igreja tinha presbítero e tinha diácono e tinha auxiliares. Ponto. Função. Tinha profetas, evangelistas, pastores, mestres e apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. São dons, inclusive, de Jesus. O que são isso? Função. Não é que está uma coroa na tua cabeça dizendo que tu é pastor. É se você faz. Quem me conhece mais intimamente sabe que eu não gosto que me chamem de pastor. A não ser que eu realmente seja o seu pastor. Por quê? Porque para mim título pouco importa. Se você não faz, para que ter título? Então você tem que entender. Quando ele diz, não permito, ele está olhando para um contexto em que as mulheres que vinham convertidas, se você olhar agora comparando Coríntios e Timóteo, no Coríntios ele fala mulheres, em Timóteo ele fala mulher, como alguém que aponta para alguém específico. Eu não permito que essa mulher, sabe quando alguém está tratando de uma coisa particular, essa tal aí, ela não assuma. Só que ele está dizendo uma outra coisa nesse contexto aqui, que ela aprenda com... Porque o que havia, imagina alguma igreja nova, né? Igual a gente aqui. Às vezes a gente está no culto aqui, eu digo algumas coisas, como nós só temos uma câmera, você não pega a reação dos irmãos. Mas eu vejo. Quando eu digo alguma coisa aqui, que às vezes eu vejo a própria Mariana, outras pessoas, Robéria, Ivete, fazem umas caras e uns jeitos como... E agora? E o que foi isso? Né? Então, num contexto mais informal, eu tenho certeza que elas me interromperiam.
E diriam, pastor, mas pera lá, vamos parar aqui. Primeiro me explica o que é isso aqui, depois a gente continua. O que ele está dizendo? Um grupo de pessoas está vindo, recebendo coisas novas, e estão cheias de dúvida, de curiosidade. Agora tu imagina a quantidade de mulheres numa reunião, olhando para a amiga do lado, e agora? O que foi isso que ele disse? O que eu faço agora? Imaginei esse contexto, pastor, que as mulheres são mais falantes. Compartilhe. Quando eu li esse texto, eu também imaginei esse contexto, né, das mulheres serem mais falantes e, de repente, tumultuar mesmo, atrapalhando o ensino. Então, Mais do que os homens, porque tende mesmo a falar mais do que os homens, né? Algumas. aí quando você vai para o original da palavra silêncio, que ele usa ali, que é o sigal do grego, esse silêncio é um silêncio voluntário. Quando Paulo usa esse termo, que é traduzido para silêncio, o original lá, ele expressa um sentido de silêncio voluntário, reverente, de adoração. Sabe aquele silêncio que a pessoa chega quase que num gemido contido e se prostra diante do Senhor em reverência? Era justamente por causa disso que você acabou de mencionar. Porque a bagunça estava tão grande que, imagina, eles não tinham equipamento de som, queridos. Eles não tinham microfone. Eles não tinham a potência de equipamentos que nós temos hoje. Que ainda é falta de respeito, mesmo com o equipamento. A gente vê, às vezes, a pessoa chegou atrasada no culto, quer cumprimentar todos os irmãos, o culto já está rolando, irmão. Reverência, se volte para Deus. Depois você cumprimenta os irmãos. Mas a pessoa quer fazer ali aquele momento de empatia, tudo bem. Agora, naquela época, imagina o tumulto que isso causaria. Então, quando ele diz silêncio, ele diz não apenas para a mulher, ele diz também para o homem. Nós falamos aí do contexto do 26, do 14 a partir do 26, o que ele está tratando? Aquele que fala em línguas, fale um após o outro. E não apenas um após o outro, mas se é em línguas, que haja intérprete. Porque falar em línguas por falar em línguas não edifica ninguém, apenas assim. Então fale você de si para si. E aqui essa línguas está falando de línguas maternas. Então alguém levantava em profecia numa língua originária dele, mas que a maioria da congregação não entendia. Isso não trazia edificação para a igreja. Por isso ele diz que haja intérprete. E não fiquem se atropelando. Então isso valia tanto para homem quanto para mulheres. Não, é por causa do tempo, a gente não vai ter o tempo de ler mesmo. Mas eu te peço que você leia, porque existem muitos outros contextos aqui. Por exemplo, o Espírito Santo é derramado sobre homens apenas? Não, né? O Espírito Santo veio sobre homens e mulheres. Quando ele diz que alguém pode profetizar, ele está falando apenas para homem ou ele está falando também para as mulheres? Será que as mulheres estão inclusas aqui? Eu não tenho nenhuma dúvida que as mulheres estão inclusas. A questão não é a mulher pode ou não pode. É uma questão de contexto, de situação. E eu gosto muito quando ele diz, se você quer aprender, né, o 35 de 1 a Coríntios 14, o versículo 35 diz, se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido. Eu quero aprender. E aí a pergunta, irmã Mariana, eu posso pregar num culto, eu posso ensinar num culto, porque pregar também é ensinar? É óbvio. O quê? Algo que você aprendeu. Porque quando a mulher aprendeu alguma coisa, ela pode compartilhar com as outras. Como? Debaixo do manto, debaixo da autoridade. É casada? Debaixo do manto e autoridade do seu esposo. Não é casada debaixo do manto e autoridade do seu pai.
Porque a Bíblia diz que se você fizer voto sem conhecimento do esposo ou do pai, cada um no seu contexto, né? A mulher casada, do marido. A mulher solteira, do pai. O pai faleceu, irmão mais velho. Não tem irmão mais velho, mãe. Existe uma hierarquia, existe aí não é uma hierarquia, mas são princípios de autoridade. A questão que ele está abordando aqui é para não haver bagunça. E as mulheres que se levantam falando qualquer assunto, qualquer bobagem, na maioria das vezes sem nenhuma autoridade. Porque quer ver uma lata vazia descendo a ladeira, é uma pessoa querer ensinar algo que ela não tem autoridade para ensinar. Mulheres respeitem os seus maridos, e no dia a dia ela própria não respeita o marido. Que autoridade ela tem para ensinar isso? É melhor que fique calada mesmo. É melhor que fique em silêncio e aprenda. E depois de aprender, você está com certeza debaixo de uma linha de autoridade apta para ensinar, e é uma bênção. Eu mesmo, particularmente, gostaria muito, eu falo para minha esposa, ela tem autoridade para ensinar em muitas áreas, mas ela não quer. É um sacrifício para ela pegar o microfone e vir ensinar. Não é porque eu proíbo, eu não quero. Todos que me acompanham aqui de perto sabem. Fico alegre quando vejo a Mariana pregando, igualmente como quando vejo o esposo dela pregando. As outras, irmã Ive, irmã Edivânia, qualquer das mulheres que estão aqui, tem direito a pegar no microfone para ministrar dentro de uma autoridade que Deus lhes deu. O duro é quando você quer vir e falar de uma coisa que você não tem conhecimento, não tem autoridade, não tem vida, né? Aí você fica realmente uma coisa maçante, uma coisa difícil. Então, qual é a minha conclusão, a minha interpretação da questão? Não é uma questão de geral, ele estava tratando de uma situação local e pontual. Mas eu posso aprender com isso? Óbvio. Toda a Bíblia é para nos ensinar. Né? Toda a Bíblia é para nos ensinar. Apesar de que não houve mulheres ali, com exceção de profetisas, diaconisas, que tiveram posição de governo. De novo, eu não estou falando de função, porque por função, a minha esposa é mais pastora do que eu. Tem muito mais paciência para ouvir, tem muito mais tato para lidar com algumas situações do que eu. Porque o meu nível de pastor é bem pequenininho assim. Eu acho que é 30-70. É 30% de pastor e 70% de profeta. O camarada vem com muita historinha, eu já quero logo botar ele no saco. Tome jeito, né? Porque senão, meu amigo, a pessoa fica num marasmo naquilo. Por que então que houve muito essa questão da mulher assumir, da mulher tomar rédeas? De novo, para uma questão de mão frouxa, né, de homens. Eu casei com minha esposa, eu sempre lembro disso, casei com ela no metade de um ano, no ano seguinte a gente estava trabalhando junto, era final de ano, ela sempre estava de frente com a mãe, com as irmãs e com o pai dela nos negócios, e aí era um fim de semana prolongado, não me lembro, era Natal, o que era, fim de ano, foi julho do ano seguinte. E aí, o local onde eu morava, Salinópolis, inclusive a irmã Nazaré está lá agora com a minha sogra, a irmã Lourdes. Nós estamos lá no comércio, começou a chegar os turistas, em ônibus de piquenique. Encheram a frente do mercado de ônibus. Daqui a pouco eu vejo a minha amada aqui, já estava pulando, catou um facão e já estava pulando para ir conversar com os motoristas. Eu olhei, eu estava ocupado, quando eu olhei, está lá ela pisando fundo para ir falar com os motoristas e tirar o carro de lá. Eu gritei: ei, que foi, hein? Vai aonde? Não, porque estão estacionando aqui. Eu digo: vai aonde? Estão estacionando aqui. Eu digo: volte aqui.
Fica aqui de trás desse balcão. Quem vai resolver é eu, rapaz. Você tem marido agora, tu não tem... Tá sozinha mais não, ué. Quem resolve esses pepinos agora aqui é eu, não é você não. Você acha que não era legal eu deixar ela aí resolver? Confortável para mim, bacanão, fica lá sentado e a mulher resolve tudo. É a mulher que provê tudo, que resolve tudo. Desde o primeiro ano de casamento ela sabe. Se tem problema, quem resolve sou eu. Se tem situação difícil, joga no meu peito. Eu me arrebento todinho, querido, mas ela vai descansar. Que inclusive, um dos termos para silêncio aqui tem a ver com descanso. É que o ressuscia do grego tem a ver com descanso. O que ele está dizendo? Fique em silêncio, descanse. Sabe? E às vezes as mulheres estão colocando fardo nas costas porque não tem alguém que lhes dê descanso. Porque está preocupada com a família, está preocupada com as coisas, e vê que o homem não está se mexendo, não está fazendo nada. Como é que ela descansa? Não vai descansar. Mas Paulo está querendo dizer aqui, não é ser duro, ser machista. Ele está querendo que ela tome o papel dela, sabe? Seja essa mulher que respeita o seu marido, incentivadora, descansa, cuida da casa. Quando você tiver uma palavra, como ele vai dizer lá a Timóteo, que as mulheres mais velhas ensinem as mais jovens a ser boas esposas. Né? Ele não está querendo que você não ensine, está querendo que ensine, mas com a autoridade, no momento certo, no fórum certo. Então essas mulheres que vinham, lembra, o contexto era que o paganismo era dirigido por sacerdotisas. Então elas vêm, vamos fazer a mesma coisa aqui. Só como você mencionou há pouco, ou foi o Machado, o irmão José Ilso, vira bagunça a família. Porque a mulher é sentimento à flor da pele, é emoção à flor da pele. Eu acho tremendo algumas irmãs dizendo que eu não tenho maturidade para cuidar com algumas coisas. Não é maturidade não, querido. Você não tem a mentalidade objetivista do homem, metódica, não é? Não, é sentimento. Se a mulher está com raiva, ela está com raiva para matar. Se ela ficou chateada, ela quer destruir. Ela não sabe parar, sentar, conversar. Aí é onde entra o homem. Meu filho, a Janete, sabe disso. Meu filho, toda a vida. Eu já nem deixava, porque eu sabia que se ela fosse fazer alguma correção, ia ser violência doméstica, não ia ser correção. Por quê? Porque faz na hora da emoção. Tirou a pessoa do sério, aí a mãe vai, meu amigo, eu lembro da minha mãe, é o que tinha na mão, é cabo de vassoura, era estaca, era tijolo, era chinelo, é o que tivesse. Meu pai não, senta aqui na minha frente. Uma conversa com meu pai, eu preferia levar umas 3 surras da minha mãe do que ter uma conversa com meu pai. Porque ele era metódico, sistemático, tinha uma habilidade de me fazer sentir o pior ser humano da face da terra. E minutos depois, me senti a pessoa mais preciosa do mundo. É a habilidade dele, e foi constituído assim. Então, Paulo está tratando uma situação pontual, nós podemos aprender, mas quando nós olhamos para o contexto da Bíblia, você vai ver, Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre toda a igreja. Homens e mulheres. Alguém recebeu, aí Jesus diz assim, alguém acende uma lâmpada para colocar debaixo de um cesto, debaixo de uma cumbuca? Não. Alguém acende uma lâmpada para colocar onde? Nos lugares altos. Alguém que constrói uma cidade no topo da montanha, a quer esconder? Não, ele quer que ela seja vista. Então, se o Espírito Santo veio sobre todo homem e mulher, é porque ele quer que a mulher receba o Espírito Santo, fica cheia de poder e se tranca numa camisa de força? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Quando o Espírito Santo veio sobre homem e mulher, é porque ele quer que eles sejam usados e poderosamente usados em palavras, em obras, em ações. Então ele não está querendo amordaçar mulheres. A Bíblia não está... Ele tratou de uma situação, creio eu, há várias vertentes, queridos.
pelo menos umas 3 ou 4 teorias para esse mesmo assunto. Mas eu olho mais do contexto daquele momento, né? E nas devidas proporções, observando, né, os devidos princípios, eu fico tremendamente abençoado pela ministração de cada uma das irmãs aqui. A esposa do meu discipulador, irmã Sônia, tem uma palavra de Deus, uma palavra tremenda, e é uma autoridade para mim. Ela pode falar, porque eu olho para ela e vejo vida nela, né? Quando olho para uma mãe, para uma cristã, para uma esposa, então ela pode. Obviamente eu vou ser tremendamente abençoado por ela e várias outras mulheres que eu vejo aí que observam, né, que mantêm o respeito. Uma coisa fantástica. Você vai ministrar, Mariana? Peça a bênção do seu esposo. Me abençoe, ore por mim. Eu vou ministrar. E você é a minha autoridade. Né? Porque é uma questão de princípio. Não, eu estou em casa dos meus pais, mas meu pai não é crente. Mesmo assim, peça para ele te abençoar. Pai, eu vou estar na frente de pessoas, vou pregar a palavra, eu vou ministrar a palavra igual filho. Importante. Vou ministrar, peça a bênção do seu pai. Não é autorização, porque quem te autorizou é o Pai Celestial, mas por uma questão de princípio. Entende? Se Deus já te deu, já te abençoou. Amém? Não sei se tem mais comentários a serem lidos, alguma pergunta. Queridos, entrou mais aí a irmã Ive também, né, que está aí nos acompanhando. Não sei se vocês têm dúvidas ainda, perguntas, mas comentários. Tem só um comentário da irmã Ana Lúcia que disse assim: marido se posicionando, é disso que as esposas precisam. Com certeza. Veja aí. Ela fala que não sabia que isso não gostava de esposa do pastor. Ah, tá. A irmã... não é nem que não gosto de ser chamado de pastor. Mas, por exemplo, o Robson me chama de pastor, a Mariana me chama de pastor, porque eu os pastoreio. Então, nesse aspecto, eu fico feliz com isso. Eu não gosto de estar num comércio, no meio de um monte de gente que eu nem conheço, e você é o pastor? Sim, eu sou um pastor de algumas pessoas, né? Pessoas que me veem na rua, meu pastor, não me chama de meu pastor, porque se eu fosse o pastor, você tem que me obedecer, e você não anda na minha obediência, não anda comigo. Eu falo uma coisa, você vai fazer outra coisa. Não tem pastor de ovelha que não obedece o pastor, não existe isso. Mas o pastor é o quê? Função. Infelizmente, ultimamente a pessoa acha que pastor é título. Não, pastor não é título. Pastor é função. Por isso que eu prefiro ser chamado de pastor por aqueles que congregam comigo, de perto ou de longe, que realmente me ouvem, que buscam conselho comigo. Então esses eu trato como minhas ovelhas. Inclusive o irmão Joseilson Machado, que está aí dizendo alguma coisa, esse lá me chama de pastor. Porque é turrão, é durão, mas quando eu converso com ele, ele me ouve. Então, é ovelha, pode me chamar de pastor. Amém, queridos? Não sei se ficou alguma dúvida, alguma colocação mais. Se a irmã Mariana vai voltar a pregar com liberdade, né? E as irmãs que têm uma palavra de Deus, irmã, não sinta oprimida, a Bíblia não te oprime. Esse texto não pode ser usado por esse meio feminista que está invadindo as igrejas ultimamente, querendo que as mulheres assumam o papel de padre, de pastora. Vocês não precisam disso. Vocês já são uma potência na mão de Deus, sendo mulheres de Deus, esposas, cristãs, mães, profissionais liberais. Vocês já são uma potência na mão do Senhor. Inclusive, hoje em dia, 70%, 60% dos dízimos que são entregas nas igrejas vêm de mulheres, porque elas são empreendedoras, são investidoras, são trabalhadoras, e muitos homens estão aí, né, como diz algumas pessoas, chocando os ovos, esperando que uma bênção do céu caia, enquanto as mulheres metem a mão no arado,
vão se formar, vão se especializar, vão atrás de educação, enquanto os meninos estão no Nintendo, no PlayStation, como é que é o negócio agora? Os últimos jogos. Esses ficam em joguinhos online aí, enquanto as mulheres estão se especializando, se formando e assumindo posições que era para os homens assumirem. Mas fica desperdiçando tempo com coisa que não presta, que não convém, e lá na frente fica com nhenhenhen, com conversinha. Nós estamos vivendo uma machificação das mulheres e uma feminização dos homens, dos últimos anos para cá. E isso é uma porcaria, tem estragado inclusive a Igreja de Cristo. E nós não podemos nos calar diante disso. Mas por causa do que está acontecendo, tolir, inibir o dom de Deus através da vida das mulheres não é papel da igreja, não é papel do cristianismo. Nosso papel é criar as condições para que elas sejam as mulheres de Deus nas mãos do Espírito Santo, trazendo palavras verdadeiras e vivas. Mulher temente a Deus e homem temente a Deus vão assumir o peso da palavra sobre suas vidas e vão andar em obediência, elas não vão trazer dano à igreja do Senhor, não, vão fazer coisa boa. E quando você sentir que está vindo uma coisa que é danosa, pode saber, o espírito de Jezabel está aí, não convém, essa mulher tem que observar princípios de Deus antes de abrir a boca, e é papel da igreja, então, se unir, advertir e corrigir essas coisas. Amém? Irmão Robson, você ficou caladinho hoje, o pastor falou demais e considerações aí suas é importante. Não, pastor, eu estava mesmo para ouvir e para aprender e muito do que foi falado já era uma visão que eu tinha. A gente já tem, exatamente. Eu tinha, né, da palavra, desse derramado do Espírito Santo, veio sobre toda a igreja, né? Só que as pessoas, como o senhor bem falou e frisou, querem títulos, né? E eu vinha falando com o meu irmão Josailson lá de Jurema a respeito disso. Eu não entendo como é que um cristão, seja ele homem ou mulher, eles correm, brigam, discutem dentro da igreja para querer título, infelizmente, reconhecimento de pessoas, de homens, quando deveriam estar cheios do amor de Jesus, refletindo a luz do Espírito Santo. Igual Pai, Filho e Espírito Santo, não há disputa entre eles. Não há disputa, exatamente isso. É isso, é a doação para a obra de Cristo, não é para você querer se engrandecer, querer título, misericórdia, meu Deus. Isso é uma coisa que vem naturalmente, não é o que a pessoa vai dizer sobre mim, é o que eu faço, é a atitude, é o gesto, né? É o amor realmente, é você entender o amor de Cristo por nós, Ele se doou, Ele se entregou. Verdade. Como uma ovelha muda, e você ter essa humildade no coração de servi-lo com todo o seu amor, independente se é servindo água, se é colocando cadeira, se é varrendo o lugar, se é limpando, Verdade. se é abraçando, se é beijando pessoas. Nós temos que procurar refletir o amor de Cristo. É verdade. Independente de título. Dentro dessa palavra do irmão Robson, lembrar de refrisar isso aqui. O modelo de família está em Deus, queridos. É Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a família não vê esse modelo de Deus dentro dela, alguém precisa converter. Alguém precisa aprender os princípios de Deus. Porque não é para homem estar subjugando mulher, ou mulher estar sobressaindo em cima de homem e de filhos. É para haver harmonia. É para haver essa sinergia, essa paz, essa progressão, né? Então é importante, né, a gente observar esse aspecto. E liderança, queridos, liderança tem a ver com o que se faz. O líder é aquele que faz, que toma posição de liderança. Infelizmente, né, algumas situações que nós vemos hoje, as mulheres vão assumir uma liderança que nem era para elas assumirem por falta de atitudes do que era para fazer o que tinha que fazer. Então, misericórdia. Inclusive, eu queria deixar aqui também bem claro que essa dúvida que Mariana teve não foi por conta de que eu
Não, ela estava por causa da palavra. A palavra, ela foi ler a palavra e essa dúvida foi gerada na cabeça dela, para que deixe bem claro, né? Para que o inimigo não lance nenhuma seta e nenhuma semente, achando que eu falei, eu contestei. Eu quero deixar bem claro da alegria que eu tenho quando ela se propõe a ministrar uma palavra, quando o Espírito Santo fala através da palavra na vida dela, quando ela vem aqui ministrar, eu fico alegre, contente. Amém. Porque não é uma disputa, não é acerca de uma disputa, é acerca, como eu já falei, de pregar o Evangelho da forma que ele é. Amém. Sem maquiagem, sem firulas, sem pregar o amor de Cristo. Então, que as mulheres continuem sendo usadas pelo Espírito Santo. Mas nós vamos assumir o nosso Jesus. papel também. Com certeza, com certeza. Verdade, o homem assumindo o seu papel. E também abençoando as suas mulheres, para que elas possam pregar. Tem um último comentário a ser lido, então pedi a irmã Janete para ler e aproveite e faça o seu comentário final, irmã Janete. Edivânia. A irmã Edivânia comentou assim: esse assunto seria interessante. Tem um do Joseilson antes do dela aí, ó. Tem, qual é? Mulheres ou homens? Mulheres ou homens, ser cristão já basta. Muito, mas basta muito. Cristão na essência da palavra, né? Cristão. Isso. E a irmã Edivânia disse: esse assunto seria interessante que fosse tratado em um culto, porque assim mais pessoas poderiam ouvir e ver se absorvem. É só compartilhar o link, tá aí gravado, fica no canal da igreja, pega o link e manda para quem você quiser que veja esse assunto. A quem sabe um dia num culto a gente possa tratar novamente do mesmo tema para esclarecer aqueles que não têm acesso à internet, né, nesse caso. Tens algum comentário, TC? Está... Quando analisei o texto, né, eu vi aqui, na sequência, lendo, ele explicando que Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, né? E aí, antes dele falar isso aqui, que as mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja, justamente é por aquilo, a mulher é muito, né? Não deixar que haja desordem. Que não haja desordem. Muito bem. Então tá bem claro, é algo bem claro. Muito obrigado, queridos, por nos acompanhar em mais uma Escola da Graça. Terça-feira que vem, às 20 horas, estaremos aqui de novo com outro tema. É aberto para quem quer vir a participar aqui ao vivo. Não precisa vir para a mesa quem vem ao vivo. É óbvio que eu sempre gosto de ter pessoas à mesa, porque conversar e discutir o assunto, ser interrogado é importante. E também na nossa transmissão aqui, que sempre vai ser em um link não listado, então você precisa estar na nossa lista de contatos aqui para receber o link. Mas você será bem-vindo, com certeza teremos um outro assunto a tratar, pertinente, né, importante para a vida cotidiana da igreja. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo continue ministrando, trazendo paz ao seu coração, né, em tudo aquilo que a sua palavra revela a nós. Amém? Vamos então encerrar com uma oração. Eu quero fazer essa oração agradecendo ao Senhor por esse tempo em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos te dar graças por tua bondade e misericórdia, por toda a tua bondade sobre nós, e vemos fluir, ó Deus, através da vida daqueles que verdadeiramente se renderam e se entregaram ao Senhor com base na sua palavra, nos teus princípios e não nos seus achismos, não nas suas crendices. Eu te dou graças, Pai, por nos dar essa oportunidade de compartilhar esse tema com os nossos irmãos aqui presentes que nos acompanharam. Que o teu Espírito Santo, que é o nosso mestre, continue nos ensinando, Pai, nos advertindo, nos mostrando aquilo que precisamos aprender segundo a sua palavra. Que venhamos aplicar em nossas vidas aquilo que nós aprendemos para sermos bem-aventurados. Eu peço uma bênção especial sobre nossas vidas, a vida dos nossos irmãos que nos acompanham, que o Senhor continue ministrando ao nosso coração a cada dia e nos dando mais oportunidades para aprender do Senhor. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém e amém.
Shalom, queridos, e até na próxima terça-feira, em nome de Jesus.